pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Lapcast. O nosso Lapcast é aquele podcast que a gente sempre traz aqui um assunto relacionado a comportamento, né? Vamos esclarecendo algumas dúvidas sobre psicologia e hoje nós não poderíamos, né? Mês de setembro, né? Temos aí a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha que foi lá pelo ano de 2013, 14, 15. Existe uma dúvida, né? Professora Thaís, estou aqui, olha, gente, desculpa, tá? A Loreni Dutra é pedagoga, mestra em saúde coletiva, voluntária do CVV há 21 anos, gente. E também temos a nossa professora Thaísa Sherman, psicóloga clínica, olha isso, e professora no curso de psicologia aqui no IESPES, formada há 8 anos pela Universidade da Amazônia, UNAMA, especialista em psicologia de saúde pela Universidade do Estado do Pará, abordagem centrada na pessoa pela Faculdade Inspirar. Já conversei com a professora Edmara, que também tem a mesma abordagem que a sua, tá? Vamos bater um papinho sobre o Setembro Amarelo? Boa Seja tarde muito a todos. Bem-vinda, viu? Obrigada aí pelo convite. O Setembro Amarelo para o CVV é apenas um momento em que a gente chama atenção para a sociedade, porque o CVV trabalha os 365 dias do ano a prevenção do suicídio. Então, sempre alguém está lá e para ouvir o outro e conversar com ele para que ele possa ficar bem. A gente diz que o CVV é o pronto-socorro do sentimento. Quando você precisa, você liga 188 e nós estamos lá para atender. É só uma palhinha, só um spoiler, tá, gente, do bate-papo que nós vamos iniciar aqui. Professora Thaísa, Setembro Amarelo, a nossa convidada, a Loreni, ela já falou um pouquinho sobre como ocorre, né, o Setembro Amarelo, que não é só um mês específico, mas são todos os dias do ano, né? 365 dias do ano. Muitas pessoas acham que, Setembro Amarelo, vamos falar sobre suicídio, é só aquele momento. O que a senhora traz, de acordo com a sua experiência, para o nosso Lapcast, para quem está nos ouvindo, ou nos assistindo também, né? Além de nos ouvir no Spotify, o pessoal também pode acompanhar pelo YouTube. Primeiramente, boa tarde, né? Mas bom dia e boa noite também para quem estiver assistindo em outro momento. É importante se falar sobre essa expansão de um cuidado, né? Não só em setembro, porque na verdade quando a gente fala sobre suicídio, a gente precisa antes falar sobre um cuidado da saúde mental. Né? Para que a gente consiga falar sobre morte, a gente precisa falar sobre o que acompanha também esses processos de vida e morte no funcionamento e na existência do ser humano. Então, a campanha é muito importante, né, como um marco, como um dia alusivo, como um momento para que a gente possa realmente trazer à luz algumas questões e discussões importantes sobre a temática. Porém, a temática precisa ser trabalhada, precisa ser falada, precisa ser expandida, não só em relação à morte, mas também à vida em outros aspectos, com relação a cuidados em saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre os estigmas que ainda existem por trás do tema, falar, né, sobre suicídio. Acho que essa é uma pauta muito importante, que o Setembro Amarelo, o dia 10 de setembro, né, que ele vem para chamar a atenção mesmo da população, para falar um pouquinho mais sobre o tema suicídio. Quem liga para o CVV? Qual o número de pessoas diariamente? A senhora tem um número? Temos todas as pessoas que estão em sofrimento e às vezes aquelas que estão sozinhas, precisando conversar com alguém, elas ligam para o CVV, criança, jovem, adulto e idoso, então não tem faixa etária. Nós atendemos em média, não atendemos mais por falta de voluntário, 12 a 18 mil ligações dia no Brasil todo, tá? Então é uma demanda muito grande e após a pandemia tem dias que chega a 20, 25 mil ligações, porque muita gente ainda não conseguiu superar as perdas. Então ele precisa conversar com alguém, tirar aquela sua dor, aquilo que angustia. Então o CVV ele sempre está com alguém disponível, tanto que o CVV já tem 61 anos de existência, né? E ouvindo as pessoas, e uma experiência fantástica. A gente sabe que ao a pessoa ser acolhida, ela ser atendida por alguém que não a critica, que não a julga e que não dá conselho, ela tem toda uma capacidade de expor a sua dor e a partir daí ela melhorar. Então por isso que o voluntário do CVV ele vai junto com
a pessoa que está sofrendo no fundo do poço, não puxa. Acompanha ele até ele sair para fora, até ele chegar na superfície e dizer que ele está bem, o sentimento dele agora está bem. Porque quem tenta o suicídio, ele só quer acabar com a sua dor, ele não sabe o que fazer com a dor, ele tem vontade de viver. Tanto que se vocês observar, todo suicida, ele dá sinal de alerta. Ele de uma forma ou outra, ele alerta que a vida não tem mais sentido, que não sabe por que ele está ali. Então ele dá esse alerta e às vezes a gente no corre-corre do dia a dia, a gente não presta atenção, só vai se dar conta depois que já perdeu a pessoa. Professora, como que a psicologia clínica pode ajudar, né, contribuir quando um paciente procura, quando ele começa a falar, como bem a doutora Lorene falou, mestra, né, em saúde coletiva, ela fala pra gente sobre se expressar, os sinais que dá, quando ele chega na clínica, e como é que ele chega ali na clínica, se já aconteceu também de atender alguma demanda, né, e como é que a psicologia clínica pode ajudar a melhorar, né, a qualidade de vida de uma pessoa que chega desistindo da vida. Eu acho, Soraya, que na verdade é interessante falar da psicologia clínica, mas também falar de uma clínica que é ampliada. A gente não tem acesso a essas pessoas apenas em uma clínica tradicional, ou até mesmo uma clínica escola, que também segue alguns moldes tradicionais da psicologia clínica. Mas existem psicólogos em unidades básicas de saúde, existem psicólogos em alguns dispositivos que conseguem ter acesso a essa expressão de vida e morte, né? E precisam estar atentos a esses sinais de alerta, né? Que é como a gente chama esses sinais de indicativos para um risco iminente à sua própria vida. Só que esses sinais, eles não são sempre tão claros para a gente. Assim como não são para a família, para os amigos dessa pessoa, às vezes para a psicologia também não é tão direto, tão nítido assim, né? Às vezes é uma expressão nas entrelinhas, talvez uma fala que a gente que estuda psicologia já consegue caracterizar um pouco mais como: estou desistindo da minha vida, não aguento mais estar aqui, acho que não sou tão importante assim, né? Talvez para um senso comum isso poderia ser um desabafo, uma forma de se expressar ou uma forma de expressar um sentimento, mas para a psicologia a gente já encara isso como uma perda de sentido, como uma expressão um pouco mais acentuada sobre um sentido que essa pessoa atribui para a própria manutenção da sua vida e, quem sabe, né, um pensamento que leve a acabar com isso, a acabar com essa vida. Até citei sobre a psicologia, a clínica, né, por conta do CVV, que ele já chega nesse contexto de voluntariado, digamos, uma clínica ampliada, né? Eu não sei se está correto, mas é como se, eu penso dessa forma por conta dos voluntários. Quando ele chega, a pessoa que liga, vamos dizer, às vezes você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos ouvindo, já se conectou com alguma informação passada aqui. Como é que ele pode entrar em contato? Bem, ele pode entrar em contato. Nós temos o site, né? Ele pode entrar pelo chat, mas o que mais se usa é o telefone, que é um telefone do Ministério Público, cedido pelo Ministério da Saúde, né? Quer dizer, porque 188 é um telefone gratuito. Então, a pessoa que tem uma linha, ela pode ligar para o CVV e falar o tempo que ela sentir necessidade até ela conseguir melhorar o seu estado emocional, né? Tanto que a gente diz que a gente presta um apoio emocional. Então, as pessoas que ligam para o CVV, não quer dizer que só liga aquelas pessoas que estão tristes, mas às vezes elas até não têm com quem compartilhar uma alegria, alguma coisa, elas vão também contar isso. E a coisa legal lá é porque ele sabe que tem sigilo, ninguém pergunta o nome, ele fala aquilo que ele quer, né? A gente só vai conduzindo, a gente tem todo um treinamento de voluntário, não é qualquer pessoa pode ser voluntária tendo 18 anos, mas ela tem um treinamento para o autoconhecimento, ela precisa se conhecer para entender as suas emoções, para poder compreender a emoção do outro, se colocar no lugar do outro. Então as pessoas, quando elas ligam, elas falam às vezes o que elas não falariam para alguém da família, até às vezes por um psicólogo, por achar que já é um profissional que vai ali medir. Ali ele sabe que ele tem alguém de igual para igual, que vai conversar com ele no tempo dele. Então, às vezes, tem pessoas que ligam no desespero, só choram.
E aí a gente vai falando frases típicas. A partir de agora você não está mais só, você pode contar comigo. Ele pode chorar no meu ombro, não sei o quê. E a gente vai conversando. Mesmo que ele não fala nada, de repente ele vai se acalmando e vai começando a colocar aquilo que ele está sentindo. E aí a gente começa a ter um diálogo sem dar conselho. A gente vai conduzindo a conversa dele para ele pensar a vida dele, para ele buscar a solução nele mesmo. Então é uma coisa assim que funciona. Certo. Professora Thaísa, de acordo com a sua experiência, né, no método que a senhora usa, abordagem na pessoa centrada, como é que a pessoa que chega ali, por exemplo, já chegou alguém no consultório dizendo assim, não quero mais viver, ou então já tentei, sei lá, cometer 2, 3 suicídios, e de que forma que se reveste? Tem que fazer, né? Na abordagem centrada na pessoa, um dos principais pilares para que a gente consiga trabalhar sobre qualquer aspecto, seja de adoecimento ou não, é o estabelecimento de uma relação de confiança, né? O estabelecimento de uma relação verdadeira. Então a gente se relaciona de fato de pessoa a pessoa, né? A gente estava falando agora há pouco do CVV, de como que essa relação é construída, é bem semelhante, né? É uma relação onde nós nos colocamos enquanto uma pessoa que vai escutar sem julgamento, que não vai apontar, que talvez até em alguns momentos não vai avaliar, né, e apontar para um direcionamento psicopatológico, por exemplo. Mas primeiro acolher, né, e aí nessas situações é importante que a gente consiga verificar a rede de apoio dessa pessoa, com quem essa pessoa conta, com quem ela não pode contar. A sua história de vida é importante nesse momento, para que a gente consiga entender como é que essa pessoa se transita ali naquele espaço, fora do espaço de psicoterapia, porque a gente acaba tendo só um recorte da vida da pessoa, né, em um tempo de sessão que às vezes dura 60 minutos ou 80 minutos no máximo, se a gente estiver falando de uma psicoterapia tradicional. Então a gente precisa ter esse apoio de uma rede que é externa àquele processo de psicoterapia. E aí a relação ela acaba se estabelecendo dessa maneira. A gente constrói uma relação de confiança, aciona a rede de apoio e trabalha junto com a pessoa na conscientização desses processos de adoecimento, né? O que pode causar um adoecimento, o que pode aumentar o adoecimento dessa pessoa, até que ela chegue em um ponto de pensar ou cogitar e idealizar o suicídio. Doutora, na escola, quando a gente se depara com uma situação, né? A senhora falou que era professora, a professora aposentada. Eu vou tirar um pouquinho ali da nossa professora, vou trazer para a senhora. Uma criança, um adolescente, quando ele começa a dar sinais, de que forma que vocês conduzem, chama a família, de que forma que é conduzido, e assim, qual a importância a participação dos pais nessa caminhada, uma vez que a senhora é pedagoga, pode explicar isso melhor para a gente, né? Nessa caminhada, nessa construção da vida escolar do adolescente, da criança, do adolescente, qual a importância dos pais nessa construção? Bem, a escola e a família, elas têm que ser parceiras. Infelizmente, a gente percebeu pela mudança social que aconteceu, a família entrega o filho para a escola e se retira. Tanto que é uma briga constante que nós queremos psicólogos na equipe psicossocial da escola, que tenha o assistente social, o psicólogo e o pedagogo, porque os três juntos vão poder atuar de forma melhor. Então a gente percebe muito crianças que se mutilam, que apresentam todo tipo de comportamento, são pessoas assim que não se sentem amada, não se sentem querida, e aí vem muito o papel do professor. O professor, ele tem que ter de tudo um pouco, ele tem que ter um jogo de cintura, não é só a tendência pedagógica, mas ele tem que ser um pouco de pai e mãe, tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de assistente social, porque ele vai pegar o ser humano como um todo. E ali são 30, 40 realidades diferentes, e que ali entra em conflito. E aí ele vai ter que saber lidar com esses conflitos e coisas. Então, as escolas têm muita dificuldade disso, precisam de mais profissionais para poder atuar isso. Então, o que acontece? A gente, como CVV, a gente acaba indo muito para as escolas para fazer esse tipo de trabalho, fazer
uma intervenção, ensinar como o professor lidar com isso, como ele ser o mediador dessa questão e como ele identificar aquele aluno que apresenta problema para que possa corrigir a tempo. Então a gente vê assim que é uma carência afetiva muito grande das famílias, porque hoje as pessoas estão mais na sociedade do ter do que do ser, né? Então isso dificulta muito. Então muitas vezes a criança, ela chega lá, ela está bonita por fora, mas por dentro ela está com vários problemas, né? E que ela não consegue resolver. Questão de aprendizagem, distúrbios de atenção, várias coisas. E nós vemos muitas crianças que às vezes elas apresentam, né, cortes nos braços, nas pernas, e os pais não sabem. Quando chamam os pais, eles dizem assim, não sabia disso. Poxa, é algo visível, a criança está dizendo socorro, me ajuda. E está faltando isso, um olhar mais pro lado do ser humano. Pai e mãe não é só aquele que dá alimento, aquele que cuida, que dá casa para dormir, mas também que cuida da alma, que cuida do psicológico, que envolve a criança como todo um ser. Então é uma coisa assim bem complexa e é uma coisa que está aumentando a cada dia. Cada dia tu vai para uma escola e tu vê que a situação é muito difícil. E aí a gente vê também os professores que estão sobrecarregados. Sim. Que eles têm a família deles e mais aqueles problemas da escola, eles não conseguem sozinhos, então eles estão precisando de ajuda. Então a escola tem tentado fazer o que pode, mas ela não consegue o impossível. Então a escola tem que formar uma parceria com a família diariamente, não é só no período das notas e da entrega de resultado, mas todo dia. O pai ir lá perguntar para a professora como o meu filho está se comportando, ele se relaciona bem com os colegas, ele é uma pessoa que ele sabe escutar e assim por diante. Então a gente vê que o comportamento da criança já dá para avaliar várias coisas. Altera, né? Professora Thaísa, esse bate-papo aqui tá legal? Você gostou? Então vai lá no Instagram da LAPC, LAPC, é só LAPC ESPES, né? Produção. LAPC. LAPC.stm, tá? A produção tá informando aqui. É só seguir lá no Instagram e você compartilhar também de todas as novidades que a nossa Liga Acadêmica vem trazendo para você. Professora Thaísa, a doutora Lorene falou, a mestra, né, saúde coletiva, ela falou que sobre o pertencimento, né, e a importância das referências para as crianças. E aí eu pergunto também sobre a forma, a gente vendo a violência intrafamiliar, a gente está falando aqui sobre a ausência de pais e a criança não se sentir pertencente. Aí ela prejudica a autoestima da criança, onde ela começa a entrar em sofrimento. Agora, quando os pais dentro de casa, eles têm ali relacionamentos muitas vezes muito pesados, ou então conflitos, o que gera essa violência intrafamiliar. Muitas vezes essa criança ela vai para a escola, né, e ela transfere essa violência para os colegas, né? De que forma já pegou algum caso assim para compartilhar com a gente? Assim? Inclusive, atualmente eu atendo adolescentes que convivem uma realidade como essa. E aí é um trabalho que como a Aureli falou, é muito complexo, porque a gente não consegue fazer o nosso trabalho apenas com a pessoa que está ali na relação de ajuda. A gente precisa sempre trazer essa família para dentro, se for uma clínica, né? No caso é um trabalho clínico, para dentro do trabalho clínico, às vezes estender o serviço psicológico para a escola também, né? Então é um serviço que precisa estar integrado nesses pilares que fazem parte da construção. Pedagoga, psicóloga e assistente social, né? Não, eu sou pedagoga, psicóloga e tem que ter o tripé junto. Tem que ter o assistente social, né? E a família. E a família. E gerando conexão para poder estruturar essa criança e mais lá na frente não ter as ideações de suicídio, né? Eles conseguem, a senhora falou que, Lorene, que chega a ligar jovens, crianças, jovens, adultos, idosos. Muito. Principalmente o idoso, ele se sente abandonado. Hoje, por exemplo, muita gente não gosta mais de estar com uma pessoa idosa, principalmente os jovens, porque eles dão valor mais às mídias, às outras coisas, e o idoso não tem isso. Então a gente vê muitos idosos vivendo só, e que a família não vai ver.
Na pandemia era sofrimento muito grande, porque eles ficavam isolados, alguém deixava comida lá e eles não tinham como nem ter um abraço. E hoje ainda a gente vê muito isso. Então, a falta dessa referência, que nós na nossa cultura, parece que quando você chega na terceira idade, você deixa de ter valor, que é diferente de outras culturas que tem isso. Então nós precisamos pensar, se nós queremos construir um mundo diferente, e nós não começar a valorizar o idoso de hoje, quando nós formos idosos, o que vai acontecer? A mesma coisa. Então é uma cultura que tem que passar por toda essa questão. E a gente, por exemplo, quando faz uma palestra para 50 alunos, você pergunta uma pergunta simples: como vocês se vê no espelho quando vocês levantam de manhã? Uma pessoa bonita, inteligente, não sei o quê. É difícil levantar o dedo e dizer que se vê como bonito. Todo mundo se acha feio, se acha sem importância, não sei o quê. Então, a autoimagem dessas crianças que está sendo construída é uma autoimagem desgastante, que não faz eles se valorizar. Então, precisa muito voltar essa questão de valores, de atitude, de um relacionamento saudável na família, e essa continuidade na escola e na sociedade. Se não tiver isso, nós vamos ter um índice de aumento de suicídio cada vez maior. Só para vocês terem uma ideia, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Nós matamos mais do que o câncer, mais do que ataque cardíaco. E de cada hora, 4 pessoas tentam o suicídio. 3 não conseguem, mas uma consegue. Então é um índice muito grande. No Brasil é muito grande a quantidade. E o maior número é entre 10 e 24 anos. É a fase da formação da personalidade do jovem, do adolescente, que ele está buscando quem sou eu, para onde eu vou, o que eu faço. E aí ele não encontra esse apoio, então ele se sente perdido no mundo. Então é o maior índice de suicídio, houve tentativa de suicídio, está nessa faixa etária. Uma dica para os pais, para quem é responsável, para quem é cuidador de crianças jovens. Fique à vontade. Amor. Não tem coisa melhor do que o amor. Quando você chegar do seu trabalho, mesmo um dia cansado, com um monte de coisa que aconteceu, abraça seu filho, sua filha, diz assim: como eu te amo, estava morrendo de saudade de você. Dê amor, dê atenção, que a criança responde. Ela só precisa disso. Imagine que o filho passou o dia todo aguardando você chegar. E quando você chega, você diz: sai daí, eu estou cansado. Que imagem passa? Então o amor é a melhor coisa. Sentar com seu filho, conversar, dizer que ele é importante, sonhar junto com ele, fazer passeios no fim de semana, quando puder. Se não puder, tá com pressa, mas pelo menos abraça, dá um beijo no seu filho, né? Uma coisa simples, dá para fazer, gente. É só você dizer, você está criando um ser humano, educando para a sociedade, para viver em sociedade, e que se você der amor, mais tarde ele vai lhe dar amor. Porque muitos pais também não dão amor para o filho, e quando ele chega na terceira idade, ele cobra do filho aquilo que ele nunca deu. Aquela fala, né, do tipo: eu tô ocupado, então cansado, me dá um tempo, aí daqui a pouco o filho vai dizer: poxa pai, eu tô cansado, poxa mãe, eu tô cansada. E aí aquele bate de volta, né? Exato, porque na verdade eu tenho mais de 30 anos de profissão, então eu digo assim: a gente planta e a gente colhe. Então o que você planta no decorrer da vida, tu vai colher. Como profissional, eu saio pela rua, encontro meus alunos e graças a Deus nunca nenhum no presídio. Então a melhor coisa que tem é você saber que você educou jovens para o bem. E assim os pais, Deus nos deu de presente os filhos, mas eles vieram com uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é só até fazer 18 anos, é a vida toda. Então tem que dar amor, carinho, atenção, chamada de repreensão quando é necessário, para que ele possa seguir o caminho certo. Parece que é disponibilidade, né? Estar disponível. Eu acho que em todo amor, às vezes é amor. Às vezes a gente distorce alguns conceitos também. Nem todo cuidado é cuidado. Isso é muito importante, né? Falar sobre o significado do amor e o que ele representa, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem carência com amor, enfim, fundamentos, ou algumas coisas criadas aí pelo senso comum, com amor. E aí a criança lá na frente distorce isso tudo, se ilude, né? E é importante o autoconhecimento. Desde que idade, professora Thaísa? Desde que idade que a gente tem que começar a fazer terapia?
Para prevenir assim lá terapia, eu acho que é importante na adolescência. Se cuidar, conhecer, né, a si mesmo. Sim. Num processo de autoconhecimento, a adolescência seria fundamental. Né? 12 anos. A infância é para ser vivida, na verdade. 12 anos, 13 anos. 14, né? Você começa a fazer os ajustes. É o momento que a pessoa em desenvolvimento começa, inclusive, a retornar uma percepção para si maior e refletir mais ainda sobre essa percepção. E a confrontar com esses conceitos que recebe também. Mas é muito importante que é nessa fase que ela está buscando a formação do seu eu, que ela vai buscar essa terapia, mas é importante que a idade propícia de valores e princípios é de 0 a 6 anos. Desde que nasce, né? Desde que nasce. Então é a família que tem que fazer esse primeiro elo de ligação para a vida. Por exemplo, quando a mãe está grávida, ao conversar com a criança, ela já está começando a demonstrar esse afeto, essa questão toda. Então, a criança, ela percebe quando os pais estão num clima tenso. Não importa a idade, ela percebe, ela demonstra isso. Então, ela percebe tudo. E às vezes a gente diz assim, eu não vou falar sobre isso porque ela ainda é muito criança, ela não sabe. Mas ela está percebendo, ela se faz de conta que não percebe. Então, quando os pais falam abertamente o que está acontecendo, fica mais fácil da criança estar aberta e ela vai começar também a trabalhar suas frustrações, seus desafios e assim por diante. E outra coisa que a gente erra muito na educação dos nossos filhos é que a gente fala do sucesso. O sucesso é muito fácil, o difícil é falar do fracasso. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. Nós aprendemos no decorrer da vida e a gente aprende a caminhar caindo. Mas por que a gente caminha? Porque os pais dizem assim, levanta, tu consegue, não sei o quê. Então, essa construção do fracasso também, ele nos ensina lições. O que eu aprendi com essa queda? O que eu aprendi com isso que eu vivi hoje? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a criança começa a se sentir mais forte. Hoje um neto meu dizia assim, vó, estou fazendo um simulado, 12 anos. E sempre no segundo dia eu não estou tão bem que nem no primeiro. Eu digo, confia na tua capacidade. Quem sabe, sabe em qualquer lugar e você sabe. Então, leia devagar, presta atenção, tira o nervosismo que você vai tirar nota excelente. Então, são pequenas coisas que você pode fazer que não custa dinheiro. Custa atenção, carinho e dedicação. Ser pai, eu não tenho filhos, né? Mas eu sou filha. E ser filha, meus pais são idosos hoje, né? Então eu passo um outro momento, né? De, enfim, cuidados com meu pai, que hoje ele precisa desses cuidados mais do que a minha mãe. Mas enfim, trazendo como filha, né? Trazendo essa responsabilidade para mim hoje como filha, eu digo que a importância da educação lá no início. E a gente, quando chega numa idade assim, não, estou precisando fazer os ajustes, ter coragem de procurar ajuda, né? Eu acho que hoje, exatamente o que a Lorene falou sobre o sucesso, por exemplo, o sucesso, a gente tem que ter sucesso, não sei o que, não. Fica ali enfeitando a vida, só que quando você vai para a realidade, se depara com uma realidade que nem sempre a gente tem um sucesso, mas tem um fracasso, eu falo assim, poxa, né? Por que não me orientaram para isso? Né? E aí a psicoterapia, ela ajuda nesse ajuste, nesse alinhamento, para que você possa encarar a vida de forma mais tranquila e sem muita cobrança, né, Lorene? Porque eu acho que existe essa fase da autocobrança, tem que estar sempre, né, assim, exigindo muito, né, da gente. E aí eu pergunto para você o seguinte, essa autocobrança influencia nessas escolhas tipo impulsivas, lá naquele momento de surto em que a pessoa decide entre a vida e a morte, isso vai refletir lá naquela decisão dela, tipo, eu não quero mais viver, eu quero acabar com a vida, porque eu não estou me encaixando num determinado padrão, numa determinada situação. E no CVB a gente vê que isso influencia muito. Então, por exemplo, o que os outros vão pensar, vamos pegar um exemplo aí simples, a questão da traição. Quando o marido descobre que a esposa está com outro, e aí ele resolve fazer a vingança ou tirar sua vida.
E aí a gente vai conversando com ele e falando que você não trai o outro, você trai a si mesmo, a sua moral, a sua consciência, o que você pensa. Aí ele diz, não, mas o que meus amigos vão dizer sobre isso? Eu tenho vergonha disso. Então quando a gente precisa trabalhar essa questão, essa quebra de tabus que surgem e que às vezes a pessoa ela idealiza algumas coisas que ela acha que é pro resto da vida. Ah, meu primeiro amor tem que ser o amor da minha vida toda. Se não deu certo, eu prefiro tirar a vida. Já quebrei minha cara, mas não quis tirar minha vida não, viu? Então é essa questão que a gente tem que mostrar, que a gente tem experiências e essas experiências vão deixando a gente mais forte. Então, na primeira vez, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi terrível para mim. 61 alunos, multisseriado, não tinha nenhum quadro. E eu fui dar aula. Então eu não sabia o que eu fazia certo e errado. Aí eu começava a repensar, fazer isso, aquilo. Eu fui uma professora maravilhosa no decorrer da história, pelas experiências que eu tive. De como lidar com diversas personalidades, com diversas situações difíceis e coisas. Então até hoje, tudo que surge na minha vida, eu sempre digo assim, já passei por tanto que isso aqui é fácil de resolver. Por quê? Porque eu tenho um passado que me ajudou a superar obstáculos. Então nós precisamos superar obstáculos até para a gente se tornar melhor. E aí vem a questão do autoconhecimento. Eu me conhecendo, sabendo quem eu sou e como eu posso agir, e aí eu sei como eu reajo diante da hora da raiva, como eu reajo diante de um perigo e assim. Né? Então tudo isso aí é importante, você se autoconhecer para você poder lidar, porque você só tem acesso a você mesmo. Você não tem acesso ao outro. Eu estou falando aqui o como vocês vão compreender isso, vai depender de cada um. Mas no sentido, eu tenho acesso a mim. Então, se eu me conheço, eu posso tirar minha dor, eu posso tirar minha tristeza, eu posso trabalhar minhas alegrias, minhas frustrações. E é isso que faz a grande diferença. O CVV, nesses 60 anos, ele ensinou isso. Nós trabalhamos a terapia centrada na pessoa. A decisão, a direção é centrada no grupo, não é uma pessoa que toma a decisão, né? Então, é mais difícil? Mas o resultado é maravilhoso. Então, a gente vai ensinando isso. E aí eu convido todos também que quiser ser voluntário do CVV. Agora, mas o CVV ele precisa, para funcionar, 44 voluntários por semana. Cada voluntário tira um plantão de 4 horas e meia, tá? Uma vez só por semana. Então a gente precisa desses voluntários para poder atender 24 horas o posto. Em Santarém, no momento, nós não atendemos 24 horas porque nós não temos voluntário completo. Nós atendemos em rede de forma 24 horas. Então essa pessoa precisa ter 18 anos, não precisa ter formação, porque lá o CVV vai preparar num curso de 30 horas, ele vai preparar para ver se ele dá. Você tem o perfil para acompanhar. Se ele não tiver, a gente vai continuar com ele nas nossas relações e vai trabalhando. E o CVV ele tem aperfeiçoamento diário. Todo dia a gente tem curso e a gente vai sempre mudando. E é uma coisa que nenhuma faculdade nos dá. Eu já fiz pedagogia, eu já fiz um doutorado em psicologia, mas nenhuma universidade te dá o que a gente aprende na prática do CVV. É fantástico, porque a gente começa a sofrer menos e se entender melhor. Você aprende através do relacionamento humano mesmo, né? Precisamos falar sobre prevenção, né, ao suicídio. Qual a orientação que a senhora daria? A gente já está chegando aqui na reta final do nosso Lapcast. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre, professora Thaísa, sobre a prevenção ao suicídio, a importância, né? O que nós estamos conversando aqui exatamente para que seja evitado, né? Exatamente para trabalhar a prevenção. Fale um pouquinho mais para a gente sobre a prevenção do suicídio, de que forma que a sua abordagem pode ajudar nesses momentos, né, em que a pessoa está ali num pequeno... O surto dizem que é muito rápido, né? A crise, né? A crise é muito rápida, os minutos são poucos ali que, se a pessoa tem esse autoconhecimento desenvolvido, ela pode tomar decisões diferentes, né? Fazer escolhas diferentes. Mas se ela não tem, né? De que forma que você orientaria as pessoas que estão nos ouvindo, que ainda não frequentaram, não foram, de que forma que a sua abordagem pode ajudar? O autoconhecimento é fundamental, né? Nesse processo preventivo, ou até de promoção mesmo de cuidados à saúde mental. Mas, antes de a gente responder isso, eu só queria pontuar uma questão que é importante, que existem alguns marcadores que a gente precisa levar em consideração, que são marcadores sociais.
né? A gente fala aqui o tempo inteiro sobre acesso à psicoterapia, como é que a gente pode desenvolver essas questões em psicoterapia, mas nem todo mundo consegue ter acesso à psicoterapia. Sim. Né? E nem todo mundo consegue também ter conhecimento sobre o trabalho do CVV, que é tão importante, né? Que é de forma gratuita, que você consegue ter acesso pelo seu celular, por exemplo. Né? Então tem algumas questões de marcadores sociais que a gente precisa sempre levar em consideração ao falar dessa prevenção, que é como é que a gente alcança uma prevenção de maneira macro na sociedade. Por quê? A gente precisa considerar aspectos como moradia, alimentação, saneamento básico, né? Realidades sociais em que as pessoas de fato estão inseridas. Sim. E isso tudo gera muito adoecimento psíquico, né? Condições de trabalho, relações de gênero. Então, acho que são questões que, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre a importância da psicoterapia, precisa ser sempre relembrado enquanto aspectos de muita atenção que a gente deveria ter, que a gente deveria frisar o tempo inteiro, como uma forma de instigar as nossas políticas públicas para que elas funcionem e elas realmente entreguem cuidados em saúde mental. Né? Porque a gente consegue falar sobre a importância da psicoterapia e de como o psicólogo é fundamental. Mas como é que o psicólogo chega? Mas como é que a psicologia exatamente, chega? quando fala de prevenção, como a gente não pode chegar só falando do problema, né? Sim. Que acabamos falando bastante aqui. Mas esse ponto que é conhecido também por sindemia, né? Onde a gente estuda ali a estrutura social, socioeconômica da pessoa que está ali, né? É muito importante porque... Continua a professora falando. Mas voltando para a tua pergunta sobre a prevenção, né, eu acho que a cobrança é um desses aspectos que a gente pode levantar, né, cobrar ações concretas de poder público. Né, a gente precisa estar trabalhando o tempo inteiro em unidade com esse poder público para que a gente consiga de fato atender a essas necessidades. Não a gente, psicologia, mas eu acho que a gente enquanto Estado, município, né, o Brasil, quem sabe, atender as necessidades do povo. Mas ao mesmo tempo, se a gente for falar de uma realidade micro, né, da psicologia enquanto ciência, o que a gente consegue fazer nesse momento são ações. Né? É levar a psicologia até a escola, levar a psicologia até a saúde pública, levar a psicologia até a educação privada ou a saúde privada, até as comunidades, né? Levar a psicologia à rua, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa levar conhecimento. Então, a gente estava falando de disponibilidade ainda há pouco. Eu acho que a formação da psicologia, as nossas formações acadêmicas, né, universitárias, precisam trazer cada vez mais a importância de a gente sair dos muros da universidade, da faculdade e dialogar com a comunidade, porque é para a comunidade que a gente faz o trabalho que a gente faz. E é isso. Olha, chegou ao fim. Eu gostaria de agradeço muito a Loreni, a professora Thaísa, por estarem aqui no nosso quarto Lapcast, né, produção? Quarto Lapcast. É o nosso podcast. Tem gente na produção ali que já está assim, eu acho que ele está congelado ali. E é isso. Muito obrigada, Loreni, pelas instruções, por falar, expressar a importância do CVV, né, para a sociedade, para todos nós. Se quiser deixar um recado, olha. O que eu quero deixar da prevenção do CVV, a gente diz que falar é a melhor solução. Quando a gente fala do que a gente está sentindo, a gente coloca para fora. Ao colocar para fora, a gente se ouve e começa a analisar o nosso próprio pensamento. Então, conversar com alguém que te ouça com atenção, que escuta o seu problema sem crítica e sem julgamento, é a melhor solução. Então, comece a conversar mais. Resolva primeiro você. Porque quando você resolve algo que lhe incomoda, você pode contar para o mundo, não tem problema. Por que a gente tem medo de pedir sigilo? Porque a gente não resolveu para nós mesmos. Então, a partir do momento que eu resolvo para mim mesmo, eu posso falar para o mundo. E é essa experiência que o CVV tem. E no CVV a disponibilidade do voluntário é o tempo que a pessoa precisa. Não é que nem na terapia 50 minutos, 60. É quantas horas quiser. Já tive atendimento nesses 21 anos de mais de 10 horas. Tá? Então, o voluntário dá um plantão de 4 horas e meia. Mas ele sabe que se por acaso ele pegar
uma dessas situações graves que ele não pode passar para outro, ele tem que chegar até o fim do atendimento, até aquela pessoa desligar e dizer que está bem. Então, às vezes a gente atende pessoas 6, 7 horas que a gente muda de ouvido porque esquenta. Sim. E faz a grande questão. E também a gente faz atendimento pessoal, às vezes quando precisa no CVV, e quando a gente também tem essas parcerias que a gente encaminha, quando a gente acha que não é competência nossa, que é competência do psicólogo, do psiquiatra, a gente encaminha buscando soluções. Muito obrigada, Lorene. Eu estava aqui com uma dúvida, mas sobre a gente, rapidinho, tá? A gente está na era digital, as pessoas estão muito conectadas nas redes sociais, WhatsApp, e o número de ligações lá aumentou, né? Porque tem gente que hoje em dia não gosta mais de falar no telefone, né? Olha só. Sim. É porque a pessoa, quando ela liga para o CVV, nós temos pessoas que ligam há 15, 20 anos e elas se identificam e dizem assim, o CVV é meu amigo, eu ligo porque aqui eu consigo acabar com a minha solidão. Aqui eu encontro alguém que me escuta de verdade. Então isso começa a mudar, tanto que nós atendemos por chat, nós atendemos por e-mail, nós fizemos um monte de coisas assim. Hoje o nosso voluntário, se ele não puder atender, ir lá no CVV tirar o plantão, ele pode fazer o plantão dele da casa dele, desde que ele tem um computador, ele faz da casa dele. Então é uma coisa assim fantástica. E a gente só não aumenta mais o atendimento porque a gente falta voluntário. Então, você que tem amor para dar, que quer ajudar a outra pessoa, venha para o CVV. Travessa Sorriso de Maria, 525, sábado, às 3 horas da tarde. Lorene, professora Thaísa, deixa um recado para os nossos espectadores, nossos ouvintes também. Agradeço pelo convite, né, aos ligantes, à instituição também. Quero parabenizar também vocês pela iniciativa do podcast, né, por trazerem temas tão importantes e acho que em consonância com o momento que a gente está. Né? As pessoas escutam muito podcasts agora, né, enquanto estão fazendo outras coisas, então acho que é importante que a gente esteja aí também. E falando sobre essa temática, né, como a gente falou, ainda agora problematizou um pouco, além dessa problematização, busquem a psicologia. A psicologia pode não chegar em todos os lugares que a gente gostaria que ela chegasse, mas existem muitos serviços que são de alcance da comunidade de forma geral. A gente tem a própria clínica escola daqui da instituição, que recebe a comunidade não só daqui do entorno, mas de toda a área de Santarém, né? Uma clínica de portas abertas desse serviço. E existem também outros locais que você consegue encontrar uma psicologia onde você consiga ter um acesso a esse escuta e esse acolhimento. Muito obrigada, professora Thaísa. Muito obrigada, Lorene, mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Olha, lembrem de seguir o nosso Instagram, lapk.stm, né, produção? É isso, tchau, tchau. Para bom entendedor, Lapcast basta.